Hoje, vamos explorar as incríveis histórias por trás dos famosos shows de aberrações, um fascinante capítulo da história do entretenimento. De figuras notórias como o Homem-Elefante, até talentos surpreendentes como acrobatas e contorcionistas, cada artista desafiou os estigmas de sua época. Prepare-se para uma viagem no tempo, repleta de curiosidades e narrativas de superação que mostram como as diferenças podem se tornar fontes de inspiração. Número 1. Cucu, a Menina Pássaro. Cucu, conhecida como a Menina Pássaro, nasceu em 1880 na Geórgia, com a síndrome de Shackle, também chamada de nanismo em forma de cabeça de pássaro. Essa condição deu a ela características únicas, como uma cabeça pequena, nariz em forma de bico e um queixo retraído. Durante suas apresentações, Cucu usava um figurino que imitava um pássaro, com penas e um cocar decorado com uma pluma, reforçando seu apelido. Seus atos eram marcados por danças excêntricas e movimentos que imitavam os de um pássaro, balançando os braços como se fossem asas. O público ficava cativado com sua capacidade de transformar suas características físicas em uma performance artística única. Apesar dos desafios de sua condição, Cucu encontrou uma maneira criativa de entreter e fascinar o público, tornando-se uma figura famosa no mundo dos shows de aberrações. Número 2. Johnny Eck, o Homem Sem Corpo. Johnny Eck, conhecido como o Homem Sem Corpo, foi um dos artistas mais notáveis do circuito de shows de aberrações entre as décadas de 1930 e 1950. Nascido com agenesia sacral, uma condição rara que o deixou sem a metade inferior do corpo, Johnny desafiou expectativas e se tornou um mestre em demonstrar habilidades extraordinárias. Ele se apresentava em diversos circos e shows, impressionando o público ao caminhar com as mãos, realizar acrobacias e até jogar basquete. Seu talento e determinação desafiavam as visões sociais sobre deficiências, transformando-o em uma figura cativante e inspiradora. Além das apresentações, Johnny seguiu uma carreira nas artes, destacando-se como pintor e escultor. Ele também participou de filmes, sendo mais notável sua atuação no clássico de terror Freaks, de 1932. Johnny transformou sua singularidade em uma plataforma para demonstrar as possibilidades de superação de limitações físicas, deixando um legado de resiliência e autossuperação. Número 3. Maurice Tillet, o Anjo Francês. O filme Shrek, lançado em 2001, teve sua inspiração na história de Maurice Tillet, nascido em 23 de outubro de 1903, na Rússia. Aos 17 anos, ele começou a apresentar mudanças físicas devido à acromegalia, uma condição causada pelo excesso de produção do hormônio do crescimento, que resultou em crescimento exagerado do crânio, mandíbula, mãos e pés. Maurice se tornou famoso como lutador, conhecido como o Monstro de Notre Dame. Sua aparência única inspirou a criação do personagem Shrek. Apesar de ser altamente culto, falando cerca de 10 idiomas e escrevendo poesias, Maurice sabia que seria julgado por sua aparência. Para lidar com isso, ele ingressou no teatro e, em 1937, mudou-se para os Estados Unidos, onde se tornou lutador profissional. Como campeão peso pesado da Associação Americana de Luta Livre, adotou o nome de Anjo Francês em homenagem aos seus pais. Antes de sua morte, em 1954, Maurice permitiu que moldes de sua cabeça fossem feitos, resultando em 3 máscaras. 2 estão em exibição em museus nos Estados Unidos, enquanto a terceira pertence ao empresário Patrick Kelly. Sua história continua a ser uma inspiração. Número 4. Prince Randian, o Homem-Cobra. Prince Randian, chamado de Homem-Cobra ou Torso Humano, nasceu em 1871, na Guiana Britânica. Sem braços ou pernas, ele tornou-se uma figura célebre em apresentações circenses. Demonstrando incrível habilidade, Prince escrevia, pintava e até acendia cigarros usando apenas a boca. Randian foi um artista de longa data do Ringling Brothers e Barnum and Bailey Circus, e também apareceu no filme Freaks, de 1932, consolidando seu legado. Sua vida e carreira destacam como ele superou desafios físicos para entreter e inspirar multidões. Número 5. Pip e Flip, as gêmeas de Yucatán. Pip e Flip eram irmãs gêmeas nascidas com microcefalia, uma condição que resulta em um tamanho reduzido da cabeça e algumas dificuldades cognitivas. Conhecidas como as gêmeas de Yucatán, acreditava-se que elas haviam nascido na península de Yucatán, no México. Elas se apresentaram no chamado Circo dos Horrores, onde atraíram curiosidade e simpatia
por conta de seu comportamento alegre e inocente. As colegas de trabalho descreviam as duas como carismáticas. Apesar das dificuldades impostas por sua condição, encontraram no circo um meio de sustento e comunidade. As irmãs também foram retratadas no filme Freaks, de 1932, dirigido por Todd Browning. Sua história trouxe atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas com condições especiais e ajudou a humanizar os artistas desses shows. Décadas depois, elas inspiraram a personagem Pepper na série de televisão American Horror Story, Freak Show. Hoje, é essencial lembrar que pessoas com microcefalia ou qualquer outra condição merecem respeito, empatia e igualdade, superando os estigmas do passado. Número 6. Daisy e Violet Hilton, as gêmeas siamesas. Em 1908, Kate Skinner deu à luz gêmeas siamesas, Daisy e Violet Hilton, que eram unidas pelo quadril e compartilhavam a circulação sanguínea. Pouco tempo após o nascimento, Mary Hilton, empregadora de Kate, adotou as meninas enxergando nelas potencial comercial. Assim, as introduziu aos shows de aberrações. Daisy e Violet alcançaram a fama no mundo do entretenimento, tornando-se estrelas. Infelizmente, as irmãs enfrentaram várias dificuldades ao longo da vida, incluindo exploração e problemas legais relacionados ao controle de suas carreiras. Tragicamente, ambas faleceram em 1969, devido à gripe de Hong Kong, mas deixaram um legado duradouro na história dos shows de aberrações. Número 7. Joe Martin Lorello, o Homem Coruja. Joe Martin Lorello, nascido em 1886, ficou conhecido como o Homem Coruja por sua habilidade impressionante de virar a cabeça a 180 graus. Ele podia até andar nessa posição. Em 1921, Joe se mudou para os Estados Unidos e começou a se apresentar com o Barnum e Bailey Circus, onde ganhou grande fama. Sua habilidade única foi registrada em uma fotografia da revista Life, em 1940, destacando sua capacidade extraordinária. Joe faleceu em 1955, devido a um ataque cardíaco, mas sua história continua fascinando o mundo do entretenimento. Número 8. Mirin Dajo, o Homem Invulnerável. Mirin Dajo, um performer holandês, ganhou fama por realizar feitos impressionantes, como perfurar o próprio corpo com objetos sem demonstrar sinais de dor ou ferimento. Seus atos fascinavam o público e intrigavam a comunidade médica, que ficava perplexa com sua resistência física. Infelizmente, a carreira de Dajo terminou de forma trágica. Ele faleceu em 1948, após engolir uma agulha, o que causou complicações fatais. Sua trajetória enigmática permanece uma das mais incríveis histórias de superação e resistência no mundo do entretenimento. Número 9. Grace McDaniels, a Mulher com Rosto de Mula. Grace McDaniels nasceu em 1888 com a síndrome de Sturge-Weber, uma condição rara que causava malformações nos vasos sanguíneos e resultava em uma grande mancha de nascença no rosto. Ela se juntou ao circo de Harry Lewiston na década de 1930 e rapidamente se tornou uma das atrações mais populares. Sua aparência única e capacidade de atrair grandes públicos permitiram que Grace sustentasse a si mesma e ao filho, Elmer, que a acompanhava em suas viagens. Número 10. Frances O'Connor, a Mulher Sem Braços. Frances O'Connor nasceu sem braços, mas aprendeu a realizar tarefas cotidianas, como comer, beber, escrever e costurar, usando apenas os pés. Aos 15 anos, ela se juntou ao Ringling Brothers Circus, vivendo em Sheridan com sua mãe, que gerenciava seu ato. Durante suas apresentações, Frances realizava atividades que o público considerava comuns, como beber vinho ou escrever uma carta, mas as fazia usando apenas os pés, adicionando um elemento de surpresa e fascínio. Um de seus atos mais famosos envolvia segurar e atirar com um revólver, disparando com os dedos dos pés. Número 11. Crau Farini, a Mulher Macaco. Crau Farini nasceu em 1876 no Laos, com uma condição chamada hipertricose, que causava crescimento anormal de pelos por todo o corpo. Além disso, seus traços faciais e corporais lembravam os de um macaco. Descoberta por um explorador, ela foi levada para a Europa, onde foi promovida como o elo perdido entre humanos e macacos. Após sua estreia na Europa, Crau foi levada para os Estados Unidos, onde se tornou uma das principais atrações dos espetáculos de P.T. Barnum.
Sua apresentação não apenas atraía multidões, mas também despertava debates sobre evolução e diferenças físicas. Número 12. Pauline Musters, a menor mulher do mundo. Pauline Musters, nascida em 26 de fevereiro de 1876, na Holanda, é reconhecida pelo Guinness Book como a menor mulher que já viveu. Ela media apenas 30 centímetros de altura. Pauline faleceu em Nova York aos 19 anos, devido a pneumonia e meningite. Durante sua breve carreira, Pauline destacou-se em acrobacias e apresentações de dança, cativando o público com seu talento e presença de palco. Sua condição física não a impediu de brilhar nos palcos, conquistando admiração por sua agilidade e coragem. Mesmo 120 anos após sua morte, sua história é lembrada como um exemplo de resiliência e talento inigualável. Número 13. Suzy, a mulher de pele de elefante. Ictiose, derivada do termo grego para peixe, é uma condição de pele que causa ressecamento e descamação. Suzy, uma mulher com pele especialmente áspera e rachada, recebeu o apelido de pele de elefante. Sua aparência fascinava o público, que a via como uma curiosidade nos circos. Apesar da admiração que gerava, Suzy enfrentava desafios diários devido à sua condição. Sua história ressalta as lutas pessoais daqueles que se apresentavam nos shows de aberrações. Número 14. Mary Ann Bevan, a mulher mais feia do mundo. Mary Ann Bevan, uma enfermeira britânica, levava uma vida normal até o casamento com Thomas Bevan. Após a união, ela começou a apresentar sinais de acromegalia, uma condição que causa crescimento anormal de ossos e tecidos, resultando em distorções físicas. Após a morte do marido, Mary Ann ingressou em shows de aberrações para sustentar a família. Tornou-se conhecida como a mulher mais feia do mundo, mas é lembrada por sua resiliência e dedicação à família, superando os estigmas de sua época. Número 15. Fedor Jevtchel, o garoto cão. Fedor Jevtchel, um artista russo conhecido como Jojo, o garoto cão, ficou famoso nos espetáculos de P.T. Barnum. Nascido com hipertricose, uma condição que provoca crescimento excessivo de pelos no rosto e corpo, ele rapidamente se tornou uma estrela. A presença marcante de Fedor no palco e sua aparência única fizeram dele uma figura icônica. Anos depois, seus traços físicos influenciaram a criação do personagem Chewbacca, da franquia Star Wars. Número 16. Bill Dirks, o homem com 3 olhos. Bill Dirks nasceu no Alabama e começou a se apresentar em circos aos 40 anos, após ser descoberto em sua cidade natal. Ele ficou conhecido como o Homem com 3 Olhos, por usar maquiagem que criava a ilusão de um terceiro olho entre os 2 narizes que possuía, devido a uma anomalia facial. Embora a técnica fosse simples, a apresentação de Bill fascinava o público, tornando-o uma grande atração nos circos itinerantes. Ele deixou para trás sua vida anterior para viver da fama e fortuna que conquistou no circo. Número 17. Pansy Chinery, a artista do ar. Pansy Chinery realizou um ato impressionante em 1916. Ela balançava no ar sustentada apenas pelos dentes. Esse tipo de performance, que exigia força extrema e precisão, era um dos muitos atos desafiadores que surpreendiam o público na época. Pansy destacou-se por sua destreza e coragem, executando rotinas que demonstravam os limites do corpo humano. Sua performance capturou a atenção das plateias, mostrando a arte da flexibilidade e do controle físico de forma única. Número 18. Alice Elizabeth Doherty, a garota lobisomem. Alice Elizabeth Doherty, também conhecida como a garota lobisomem, nasceu com hipertricose lanuginosa, uma condição rara que a fez nascer com uma espessa camada de pelos finos cobrindo seu corpo. Desde muito jovem, Alice atraiu atenção por sua aparência incomum. Seus pais, percebendo a curiosidade em torno de sua condição, decidiram exibi-la em shows de aberrações. Alice tornou-se uma figura conhecida, cativando o público com sua aparência única em apresentações circenses. Número 19. Lavinia Warren, a Charmion de força e elegância. Lavinia Warren, conhecida como Charmion, nasceu em 1875 e destacou-se no circo por sua incrível força física e talento artístico. Ela ganhou fama ao realizar atos no trapézio, onde executava o ousado feito de se despir enquanto realizava acrobacias, algo que causava grande sensação na época. Charmion é lembrada como uma pioneira no mundo circense,
desafiando as normas sociais e conquistando reconhecimento por sua coragem e habilidade. Sua presença marcante deixou um legado de inovação e ousadia nos espetáculos de sua era. Número 20. Edouard Beaupré, o gigante canadense. Edouard Beaupré, nascido em 9 de janeiro de 1881, no Canadá, era conhecido como o gigante canadense. Ele se destacou por sua altura impressionante e habilidades atléticas. Edouard era uma estrela do Ringling Brothers e Barnum and Bailey Circus, onde exibia sua força descomunal, levantando objetos pesados e participando de atos de luta livre. Apesar dos desafios associados à sua altura extrema, ele encontrou nos shows de aberrações uma maneira de viver e impressionar o público com sua presença física e talento. Número 21. Millie e Christine McCoy, as gêmeas da Carolina. As gêmeas siamesas Millie e Christine McCoy nasceram em 1851, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Unidas pela parte inferior da coluna, elas enfrentaram uma dupla adversidade: sua condição física e o fato de terem nascido escravas. Apesar das dificuldades, Millie e Christine tornaram-se artistas de circo e talentosas cantoras, alcançando sucesso e reconhecimento. Elas também lutaram por autonomia e dignidade em uma sociedade que lhes impunha grandes desafios. Número 22. Theo Valenzuela, o homem mais pesado do mundo. Theo Valenzuela era uma celebridade no início do século XX devido ao seu peso extremo, chegando a quase 300 quilos. Em 1922, ele chamou a atenção ao se apresentar como o homem mais pesado do mundo. Apesar de sua fama, Theo enfrentava desafios diários relacionados à mobilidade e saúde. Ele encontrou nos espetáculos uma forma de sustento e reconhecimento, usando sua condição para atrair a curiosidade e admiração do público. Número 23. Dominique Castana, o esqueleto vivo. Dominique Castana, conhecido como o esqueleto vivo, era uma atração popular nos shows itinerantes do início do século XX. Com peso inferior a 50 quilos, sua aparência magérrima era resultado de problemas de saúde, como distúrbios digestivos ou tuberculose. Apesar das dificuldades de saúde, Dominique encontrou nos circos uma maneira de sobreviver, transformando sua condição em um meio de ganhar a vida e impressionar as plateias. Número 24. Unzi, o albino. Unzi, conhecido como o albino, tornou-se famoso por sua aparência incomum, resultado de albinismo. Com pele, cabelos e olhos sem pigmentação, ele se destacou em uma era em que sua condição era pouco compreendida. Descoberto ainda jovem, Unzi começou sua carreira no entretenimento e se apresentou em diversos circos, incluindo o renomado Ringling Brothers. Sua aparência marcante atraía multidões, tornando-o uma das principais atrações dos espetáculos. Número 25. Grady Stiles Jr., o Garoto Lagosta. Grady Stiles Jr., apelidado de Garoto Lagosta, nasceu com ectrodactília, uma condição congênita que fazia suas mãos e pés parecerem garras de lagosta. Ele seguiu os passos de sua família e tornou-se uma atração em circos e shows de aberrações. Entretanto, sua vida pessoal foi marcada por problemas, incluindo uma luta contra o alcoolismo. Em 1978, Grady cometeu um crime ao assassinar o noivo de sua filha, o que resultou em sua prisão. Sua história é um exemplo das complexidades enfrentadas por pessoas com condições raras, que muitas vezes eram vistas apenas como curiosidades. Número 26. Eli Bowen, o acrobata sem pernas. Eli Bowen, nascido em 1844, tinha focomelia, uma condição que resultou na ausência ou formação incompleta de seus membros inferiores. Usando seus braços fortes e flexíveis, Eli realizava tarefas diárias e impressionantes acrobacias. Ele tornou-se uma atração popular em shows de aberrações, realizando atos como giros rápidos, saltos e quedas controladas. Sua habilidade e coragem cativaram o público, mostrando como a determinação humana pode superar limitações físicas. Número 27. Aloysia Wagner, a Vênus sem membros. Aloysia Wagner, conhecida como Vênus sem membros, nasceu na Alemanha e começou a se apresentar nos Estados Unidos. Apesar de não possuir braços nem pernas, ela impressionava ao realizar tarefas como pentear os cabelos, vestir-se e costurar usando a boca. Sua apresentação era introduzida como a Bela Vênus sem braços e pernas, destacando suas habilidades únicas e notáveis.
Número 28. Ella Harper, a garota camelo. Ella Harper nasceu em 1873, com genu recurvatum, uma condição rara que fazia seus joelhos se curvarem para trás, dificultando andar ereta. Por isso ela preferia mover-se em 4 apoios, o que lhe rendeu o apelido de Garota Camelo. Em 1885, ela começou a se apresentar em circos, onde sua habilidade única chamava a atenção do público. Apesar das limitações impostas pela condição, ela usou seu talento para garantir seu sustento. Sua história é um exemplo de superação em tempos em que diferenças físicas eram tratadas com estigma. Número 29. George e Willie Muse, os embaixadores de Marte. George e Willie Muse, irmãos nascidos no final do século XIX na Virgínia, eram afro-americanos albinos, o que os tornava figuras marcantes. Em 1899, foram sequestrados e explorados em shows de aberrações devido à sua aparência única. Apelidados de Embaixadores de Marte e outros nomes exóticos, tiveram suas identidades reais distorcidas pelos promotores. Após anos de trabalho forçado, foram resgatados pela mãe, que iniciou uma batalha legal pela liberdade dos filhos. A história dos irmãos Muse destaca questões de exploração, racismo e resistência. Número 30. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, nasceu em 1862 em Leicester, Inglaterra. Ele sofria de múltiplas condições raras, como neurofibromatose e síndrome de Proteus, que causaram severas deformidades físicas. Apesar do preconceito e do sofrimento que enfrentou, Joseph buscou dignidade em uma sociedade que o tratava como curiosidade. Sua história inspirou compaixão e foi retratada no filme The Elephant Man, de 1980, uma homenagem à sua força e humanidade. Número 31. Pascual Pinon, o mexicano de 2 cabeças. Pascual Pinon, um artista mexicano, ganhou fama nos Estados Unidos em 1917, como o mexicano de 2 cabeças. Ele possuía um grande tumor na cabeça que, com criatividade, foi transformado em parte de sua apresentação, com um rosto esculpido em cera para criar a ilusão de uma segunda cabeça. Pascual encontrou nos shows itinerantes uma forma de sustento e notoriedade, atraindo a curiosidade e admiração do público. Número 32. Psalm, o Homem Elástico. Psalm era um contorcionista famoso por sua incrível flexibilidade. Ele conseguia dobrar e torcer o corpo em posições extremas, desafiando os limites do físico humano. Uma foto de 1962 o mostra sentado sobre um vaso decorativo, exibindo sua notável habilidade. Seu talento não apenas cativava o público, mas também demonstrava o potencial extraordinário do corpo humano quando treinado e desafiado. Número 33. Pablo Noel, o Domador de Tigres. Pablo Noel, conhecido por seus atos ousados, realizou um de seus mais perigosos truques em 1962 na Alemanha. Ele entrou na cabeça de um tigre durante uma apresentação, confiando em sua habilidade e no comportamento do animal. Embora emocionante para o público, esse tipo de performance destacava os riscos envolvidos no trabalho com animais selvagens, onde a confiança era constantemente testada. Número 34. Fannie Mills, a mulher com pés gigantes. Fannie Mills nasceu em 1860 em Ohio, com a doença de Milroy, que causava inchaço significativo nos pés e pernas, concentrando grande parte de seu peso na parte inferior do corpo. Aos 15 anos, começou a se apresentar em circos, onde era admirada por sua força e resiliência. Fannie se casou com William Brown, irmão de sua enfermeira dedicada, Mary. Em 1892, ela deixou os palcos para viver tranquilamente na fazenda da família. Número 35. O Homem com Piercings nos Mamilos. Uma fotografia capturada por Stanley Kubrick. Aos 19 anos, retrata um performer com 2 piercings nos mamilos, dos quais pendiam grandes anéis. O homem, cujo nome permanece desconhecido, fazia parte da era decadente dos circos itinerantes nos Estados Unidos. Vestindo um casaco gasto e um chapéu de feltro surrado, sua imagem reflete a vida dura dos artistas de shows de aberrações, cujas performances muitas vezes escondiam histórias pessoais de dificuldades e superação. Número 36. Hunter, o Garoto Pônei. Hunter nasceu em 1895 no Missouri, com genu recurvatum,
uma condição que fazia suas pernas dobrarem para trás, impossibilitando-o de ficar em pé ou usar muletas. Por isso, movia-se sobre os 4 apoios, semelhante a um pônei. Após a Guerra Civil, Hunter tornou-se famoso ao exibir sua habilidade única em um parque de diversões no Texas. Ele passou 36 anos se apresentando, conquistando admiração por superar suas limitações físicas, apesar dos desafios enfrentados em uma sociedade pouco inclusiva. Número 37. Frank Saluto, o palhaço anão. Frank Saluto foi um palhaço famoso e pessoa de baixa estatura que estrelou no Ringling Brothers Circus. Conhecido como o Anão de Rosto Branco, ele encantava o público ao realizar atos cômicos ao lado de um coelho vivo. Frank também interpretava uma versão em miniatura de Charlie Chaplin, um de seus personagens mais populares, e jogava no time Ringling Giants, composto por anões que promoviam o circo através de partidas de beisebol. Seu talento e carisma o tornaram uma figura inesquecível nos palcos circenses. Número 38. Ann Jones, a Mulher Barbada. Ann Jones, nascida em 1865, ficou conhecida como a Mulher Barbada graças à sua barba espessa, algo raro em mulheres. Essa característica fez dela uma das principais atrações nos espetáculos de aberrações da época. Apesar dos desafios de viver em uma era pouco tolerante às diferenças físicas, Anne encantava as plateias com sua confiança e carisma. Ela viajou o mundo, deixando uma marca duradoura como uma estrela do circo e símbolo de aceitação. Número 39. John Jennings, o Sansão moderno. John Jennings, nascido em 1890, foi um dos maiores astros do circo devido à sua força física extraordinária. Inspirado pelo herói bíblico Sansão, ele impressionava o público ao dobrar barras de aço, levantar pesos enormes e puxar veículos concorrentes. Jennings percorreu os Estados Unidos, apresentando-se em feiras e circos e consolidando sua fama como um dos homens mais fortes de sua geração. Sua presença era um destaque nos shows, inspirando admiração e espanto. Número 40. O Homem Gordo e o Homem Magro. A dupla composta pelo Homem Gordo e o Homem Magro era uma das atrações humorísticas mais populares dos circos no início do século XX. O contraste entre o homem extremamente obeso e seu parceiro magérrimo era o ponto central de seus atos. Juntos, realizavam esquetes cômicas, como lutas de boxe falsas, que arrancavam risadas do público e os tornavam figuras memoráveis nas feiras itinerantes. Número 41. Myrtle Corbin, a Mulher de 4 Pernas. Josephine Myrtle Corbin nasceu em 1868 nos Estados Unidos, com uma rara condição causada por fusão embrionária. Isso resultou em uma duplicação da cintura para baixo, com 4 pernas e 2 sistemas internos. Apesar dos desafios físicos, Myrtle levou uma vida notável, apresentando-se em circos onde surpreendia o público com sua coragem e determinação. Sua história é um exemplo de como as diferenças físicas podem ser transformadas em força e superação. Número 42. O Homem de Duas Cabeças. O Homem de Duas Cabeças era uma atração famosa dos shows de curiosidades do início do século XX. Ele nasceu com uma condição rara chamada gêmeos parasitas, na qual um segundo embrião parcialmente desenvolvido estava unido ao seu corpo, formando uma cabeça adicional. Esse traço único o tornou uma figura intrigante, atraindo multidões aos circos e feiras onde se apresentava. Sua condição, resultado de uma fusão embrionária no útero, continua sendo um tema fascinante para a medicina e o entretenimento. Número 43. O Congresso dos Fenômenos. O Congresso dos Fenômenos, organizado pelo Ringling Brothers, foi um dos maiores espetáculos de curiosidades humanas do início do século XX. Em 1924, seus membros se reuniram para um retrato coletivo que simbolizava a diversidade e fascínio pelos traços extraordinários daquela época. O evento apresentava uma ampla variedade de indivíduos com características raras e habilidades excepcionais, como gigantes, anões, pessoas com deformidades, contorcionistas e indivíduos de força sobre-humana. Cada participante tinha uma história única, repleta de desafios e triunfos, que cativava o público e destacava o poder da resiliência humana. Esperamos que este mergulho no universo dos shows de aberrações tenha ampliado sua visão sobre essas histórias únicas e emocionantes. Lembre-se, o que nos torna diferentes é também o que nos faz especiais. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos como este. Até a próxima!
com mais curiosidades que nos conectam ao passado e nos inspiram no presente.